Estamos de volta. Acho que caiu a conexão, deu algum chute aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia. Mais uma vez estamos aqui. Bom dia, Aline. Eu acho que deu algum problema, caiu. Não entendi. Bom dia, bom dia. Voltamos. Então hoje, dia 21/4, nós vamos estar lendo, começando o livro de 1 Reis, amém? Voltamos agora. Tudo bem aí, Aline? Bom dia. Isso, caiu, não entendi. Então vamos lá. Nós já oramos e vamos começar a nossa leitura. 1 Reis, a velhice de Davi. Capítulo 1. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aqueciam. Então lhe disseram os seus servos: procure-se para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa, acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Adonias usurpa o trono. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contraiu, dizendo: por que procedes assim? Além disso, ele era de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudavam. Porém, Jadoque, o sacerdote, e Benaia, filho de Joaida, e Natã, o profeta, e Simei, o rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados, junto à pedra de Joelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta de Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Natã e Betseba advogam por a causa de Salomão. Então disse Natã a Betseba, mãe de Salomão: não ouvistes que Adonias, filho de Agite, reina e que o Senhor Davi não o sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai, apressa-te ao rei Davi e diz-lhe: não jurastes, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Apresentou-se, pois, Betseba ao rei na recâmara. Era já o rei muito velho, e Abisag, a sunamita, o servia. Betseba inclinou a cabeça e prostou-se perante o rei, que perguntou: que desejas? Respondeu-lhe ela: Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora, eis que Adonias reina,
E tu, ó rei meu senhor, não sabes. Imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, comandante do exército. Mas a teu servo Salomão não convidou. Porém o rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que lhe declares quem será o teu sucessor, que se assentará no teu trono. Do contrário, sucederá que quando o rei, meu senhor, jazer com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpados. E, estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber o rei, dizendo: aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele e disse: ó rei, meu senhor, acaso dissestes: Adonias reinará de mim, e ele é quem se assentará no meu trono? Porque hoje desceu, imolou bois e animais cevados, e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e os servos do exército, e a Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias. Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Jadoque, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joaia, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi isso feito da parte do rei, meu senhor. E não fizeste saber a teu servo quem se assentará no trono depois de ti? Respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. Ela se apresentou ao rei e pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim, e se sentará no meu trono, em meu lugar. Então Batseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei, e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Salomão é constituído rei. Disse o rei Davi: chamai-me Jadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhe o rei: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Jadoque, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungiram rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Subireis, pois, após ele, e virá se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei que seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim o diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Jadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real fizeram montar Salomão a mula, que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Jadoque, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão. Após ele subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que com seu clamor parecia fender-se a terra. Adonias e todos os convidados que estavam o ouviram. Quando acabaram de comer,
Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: que significa esse ruído da cidade alvoroçada? Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: entra, porque és homem valente e trazes boas novas. Respondeu Jonatas e disse a Adonias: pelo contrário, nosso senhor o rei Davi constituiu rei a Salomão. E Davi enviou com ele a Jadoque, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joada, e aos da guarda real. E os fizeram montar a mula que era do rei. Jadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Giom, e dali subiram alegres, e a cidade se alvoroçou. Esse é o clamor que ouviste. Também Salomão já estava sentado no trono do reino. Ademais, os oficiais do rei Davi vieram congratular-se com ele e disseram: Faça teu Deus que o nome de Salomão seja mais célebre do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. Também disse o rei assim: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, vendo-os os meus próprios olhos. Então estremeceram e levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e todos se foram, tomando cada um seu caminho. Bom dia, Lani. Bom dia. Estamos aqui na nossa leitura bíblica, agora lendo o versículo 50 do capítulo 1 de 1 Reis. Bom dia. Adonias pede indulto. Porém Adonias, temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão: eis que Adonias tem medo de ti, porque pega as pontas do altar, dizendo: jura-me, ó rei Salomão, que não matará o seu servo à espada. Respondeu Salomão: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém se achar nele maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiros e os fizeram descer do altar. Então veio ele e se prostrou perante o rei Salomão, e este lhe disse: vai para a tua casa. Davi dá instruções a Salomão e morre. Capítulo 2. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor se confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes que me fez Joabe, filho de Jeruía, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeté, os quais matou em tempo de paz, vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que cães desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Basilai, o Gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem à tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa do teu irmão, Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse
com dura maldição no dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente, e bem saberás que lhe hás de fazer, para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão apresentou-se no trono de Davi, seu pai, e seu reino se fortificou sobremaneira. Morte de Adonias. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão. Disse ela: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. E acrescentou: uma palavra tenho que dizer-te. Ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora um só pedido te faço, não me rejeites. Ela disse: fala. Ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, pois não tu recusará, que me dê por mulher Abisag, sunamita. Respondeu Batseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão, para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ele e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: só um pequeno pedido te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque tu não recusarei. Disse ela: dei-se Abisag, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse a sua mãe: por que me pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, o sacerdote, para Joabe, filho de Jeruía. Jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprover. E não falou a Adonias essa palavra contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. E Abiatar, o sacerdote, disse ao rei: vai para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte. Porém não te matarei hoje, porquanto levastes a arca do Senhor Deus diante de ti, meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Morte de Joabe. Chegando essa notícia a Joabe, porque Joabe já tinha desviado segundo Adonias, ainda que se não desviara segundo Absalão. Fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai, arremete contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, sai daí. Ele respondeu: não morrerei aqui,
Benaia tomou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. Disse-lhe o rei: faze com ele faze como ele te disse. Arremete contra ele e sepulta-o, para que o tires de mim, da casa de meu pai, a culpa do sangue de Joabe, sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a sua cabeça, porque arremeteu contra 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi meu pai o soubesse. Isto é, a Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeté, comandante do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi e a sua descendência, e a sua causa e ao seu trono, dará o Senhor a paz para todo sempre. Subiu Benaia, filho de Joada, arremetou contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Em lugar de Joabe, constituiu o rei por comandante do exército a Benaia, filho de Joada, e em lugar de Abiatar, a Jadoque, por sacerdote. Morte de Simei. Depois mandou o rei Icama chamar Simei. Ele disse: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias, nem para uma parte, nem para outra, porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, fica sabendo que será morto. O teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: boa é essa palavra. Como disse o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Ao cabo de 3 anos, porém 2 escravos de Simei fugiram para Aques, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se dispôs, albardou o seu jumento e foi a Gate ter com Aquis em busca dos seus escravos, e trouxe de Gate os seus escravos. Foi Salomão avisado que Simei de Jerusalém fora a Gate e se havia voltado. Então mandou o rei chamar Simei e lhe disse: não te fiz eu jurar pelo Senhor, e não te protestei, dizendo: no dia em que saíres para uma ou outra parte, fica sabendo que serás morto? E tu me dissestes: boa é essa palavra que ouvi, porque pois não guardastes o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o rei sobre o domínio de Salomão. Salomão casa com a filha de Faraó. Salomão apresentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe da cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor, e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre o altar, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão pede a Deus sabedoria. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão
apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres e eu te dei. Respondeu Salomão: de grande benevolência usastes para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, e em justiça e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, e elegestes povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, a teu servo coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pedistes longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pedistes entendimento para decidir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até que me não pedistes, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis. Pois todos os dias, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Aleluias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocausto, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Aleluia. Salomão, ele pediu ao Senhor sabedoria, e o Senhor se agradou. Ele pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal, e para julgar o povo. Que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria para saber pedir, né? A palavra do Senhor diz que pedi e não recebeis, porque pedis mal. Que nós possamos ter sabedoria para pedir ao Senhor, e Ele concederá o desejo do nosso coração. Amém? Vamos continuar aqui. Salomão julga a causa de duas mulheres. Aqui, Deus já dá sabedoria a Salomão. Versículo 16 do capítulo 3. Então vieram duas prostitutas ao rei, se puseram perante ele. Disse uma das mulheres: ah, meu senhor, eu e essa mulher morávamos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas estávamos ali. De noite morreu o filho dessa mulher, porque se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou aos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém ela disse: não, o morto é teu filho, e o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei.
Então disse o rei: essa diz: este que vive é meu filho, e teu filho era morto. E esta outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu filho é vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram a espada diante do rei. Disse-lhe o rei: divide em duas partes o menino vivo e dai a metade a uma e a metade a outra. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Aleluia! Essa passagem é muito linda, né? Porque o Senhor deu sabedoria ali a Salomão para discernir quem era a verdadeira mãe, né? E mostrou ali por meio do amor materno que a mãe preferiu dar o seu filho a outra do que ver o morto, enquanto a outra, que não era mãe, falou para que matasse. E Deus é maravilhoso, né? Ele mostra que Ele nos ensina a discernir entre o bem e o mal. Capítulo 4. Os oficiais de Salomão. O rei Salomão reinou sobre todo Israel. Eram estes os seus homens principais: Azarias, filho de Jadoque, o principal, Eliorife, e Aias, filho de Ziza, eram secretários. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Benaia, filho de Joada, era comandante do exército. Jadoque e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, eram intendentes-chefe. Jabude, filho de Natã, ministro, amigo do rei. Aizar, mordomo. Aidonirião, filho de Abda, superintendente dos que trabalhavam forçados. Tinha Salomão 12 intendentes sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e à sua casa. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. São esses os seus nomes: Beiur, nas montanhas de Efraim, Ben-Deker, em Macás, Saalabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Hanã, Ben-Ezed, em Arubote. A este pertencia também Socó e toda a terra de Éfer. Ben-Abinadab tinha toda a cordilheira de Dó. Tafate, filho de Salomão, era sua mulher. Baaná, filho de Ailude, tinha a Taanaque, e a Megido e a toda a Bet-Sean, que está junto a Jaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Sean até Abel-Meolá, até além de Jocmeão. Ben-Gebé, em Ramote-Gileade, tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, os quais estavam em Gileade. Também tinha a região de Argobe, a qual está em Baçã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Idom, em Manaim, Aimás e Naftali. Também este tomou filha de Salomão por mulher, a saber, Bazemate. Baaná, filho de Usai, em Assé e Bealote. Josafá,
filho de Parua, em Azacá, Simei, filho de Elá, em Benjamim, Jebé, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bassã. E havia só um intendente nessa terra, a prosperidade do rei Salomão. Eram, pois, os de Judá e Israel muito numerosos, como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pastos e 100 carneiros, afora os veados e gazelas, nos corvos, os corços e aves cevadas, porque dominava sobre toda a terra, a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz por todo o derredor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, desde Dan até Betseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 cavalos e estrebarias para os seus carros, e 12.000 cavaleiros. Forneciam, pois, os intendentes provisões para cada um no seu mês, ao rei Salomão, e a todos quanto lhe chegavam à mesa, coisa nenhuma deixavam faltar. Também levaram a cevada e a palha para os cavalos, e os jinetes para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhe afora prescrito. A sabedoria de Salomão. Deu também Deus a Salomão sabedoria grandíssima, entendimento e larga inteligência, como a areia que está na sua praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior que a de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etam, Ezraíta, e do que Emã, Calcol, e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama para todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Aleluia! Deus deu tamanha sabedoria a Salomão e prometeu que por ele ter pedido sabedoria, as outras coisas ele também teria. Aleluia! Esse é o nosso Deus. E possamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, pedindo sabedoria para viver e nos preparar para a sua volta. E Ele governará sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre todos os nossos. Amém? Amém. Graças a Deus, acabamos a nossa leitura hoje. Amanhã nós continuamos e vamos para o nosso boot. Vamos orar e fazer o nosso boot para agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Amém? Feche os seus olhos. Gratidão pelo teu amor infinito que nos sustenta e nos leva além do que podemos imaginar. Aleluia. Respira fundo. Rendo graças
graças a Ti, ó Senhor, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Sim. Obrigada pelo Teu amor infinito e pela Tua graça e poder imerecido. Obrigado porque renova minhas forças, as minhas energias, a minha inteligência, a minha sabedoria a cada amanhecer. O meu espírito é guiado pelo maior de todos os espíritos, que guia minha alma, e a minha alma governa sobre as minhas emoções e sobre todas as coisas debaixo da terra. Governa principalmente as minhas emoções. Mentalize agora milhares e milhares de pessoas vindo até Ti, porque da sua boca fluem rios de água vivas, palavras de sabedoria que curam, que transformam e que salvam vidas. Olhe para a sua direita, para a sua esquerda, e são muitas, muitas, muitas pessoas que virão até Ti, que virão até mim, porque nós nos dispusemos a abrir a nossa boca e falar aquilo que o Senhor quer que falamos. Amém, amém, amém. Palavras de sabedoria sairão das nossas bocas, amém? Essa palavra maravilhosa, e que nós possamos sim, todos os dias, pedir ao Senhor sabedoria, e que vidas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas pela sabedoria do Senhor que Ele vai colocar na nossa boca. Amém? Que o Senhor te abençoe e muitas pessoas irão ouvir. Amém? Nós fizemos uma visualização poderosa e o Senhor é contigo. Amém, amém, Aline. Que o Senhor abençoe o seu dia, abençoe esse dia. Em nome de Jesus, esteja com você em todo o tempo, viu, Lane, Aline, todos aqueles que ainda vão passar por aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, amém? E até amanhã, nós continuaremos a nossa leitura aqui, amém?